estamos aqui para tratar finalmente do último capítulo do livro. Esse vai ser o último vídeo referente ao livro, então aqui nós vamos falar sobre o capítulo de número 5, que é o último, que se chama Desespero no original e na nova versão, Amargura. E tem aqui um pequeno tópico, que começa na verdade com um pequeno tópico, chamado Subsequência de Caminhos, ou Continuação de Caminhos. Caminhos, entre aspas, é o título do primeiro capítulo, então é meio que é um trecho aqui da história, mas que tem a ver com o que aconteceu lá no primeiro capítulo. Esse trecho aconteceu aqui, nessa ordem cronológica, porém ele ainda tem a ver um pouco com aquilo que estava lá no primeiro capítulo. Então aqui diz que aconteceu certa vez que eles pregaram para alguns ali. No caso, não vou falar algumas pessoas, porque eles não eram pessoas, eram animais. E então um deles, sendo este canguru, ele quis seguir os outros animais, porém ele não pôde, porque ele volvia a cada um passo à frente e 2 atrás. Então ele a cada um passo, ou no caso, como era um canguru, um salto, um pulo, que ele dava à frente, ele voltava 2 para trás. Então, o que isso tem a ver lá com o primeiro capítulo? No primeiro capítulo tinha aqueles que paravam no meio do caminho e ficavam ali, tinham aqueles que paravam e voltavam atrás, tinha aqueles que iam pelo caminho errado, e no caso este aqui, ele representa aquele tipo de pessoa que ela volta mais atrás do que anda para frente. A cada um passo na vida dela que ela dá para frente, ela volta 2 atrás. Então, no fim das contas, ela acaba voltando mais atrás do que indo para frente. Continuando aqui, vem então o tópico com o título do capítulo, chamado na NV Amargura, e no original Desespero. E sucedeu, quando derribaram ao chão os jumentos tatus e roubaram-lhe os sonhos, que um aracnídeo escrito Escorpião e designado Ódio entrou por uma das bagagens e no caminho, saindo ao encontro de sua pelagem, mordeu o jumento pelo seu aguilhão. Aqui na NV diz: lembra de quando os tatus derrubaram o jumento no chão e roubaram os sonhos dele? Então, quando isso aconteceu, um escorpião, que chamava Ódio, entrou dentro do pelo do jumento e mordeu ele com a ponta de sua cauda. E desde então o jumento começou a sentir muita raiva e ódio dos tatus e das araras. No original diz que, desde este tempo, vem o asno desejando a cada um seu mal, e ele se encoleriza e cresce em si o ódio e a ira e o rancor e a mágoa e o ressentimento, que por compostos são dados e juntos formam veneno que em si pelo bicho for inoculado. E o seu odor é como de sepulcro caiado, como que estando por dentro cheio de ossos e mais todo tipo de imundície. Mateus 23, 27 trata disso nesse versículo. Então aqui diz que ele fica desejando o mal dos outros todos os dias, desejando vingança e querendo que os outros morram. Ele está muito amargurado e, na verdade, essa amargura é o veneno do escorpião que tinha mordido ele. Este veneno está matando o jumento aos poucos, enquanto ele deseja a morte dos outros, é ele quem está morrendo. Ele já cheira tão mal por dentro que parece que o seu coração está cheio de ossos de gente morta e mais todo tipo de coisas ruins. E aqui essa parte que vem antes ali, vem aqui depois, que diz o seguinte, continuando: e então aos poucos perece ele na sua angústia, aspirando vingança e almejando morrer aqueles com veneno tal que nele mesmo for injetado, querendo a outrem a morte que ele mesmo gradualmente padece. Então aqui quer dizer o seguinte, que eu escrevi na verdade esse trecho, esse pequeno tópico, inspirado numa coisa que eu vivi na minha vida há algum tempo atrás, e também inspirado junto numa pregação. Eu me inspirei para escrever esse pequeno trecho desse capítulo que fala sobre o ódio, o desejo de vingança, a amargura, o rancor, a mágoa, o ressentimento, a ira, todo tipo de coisa relacionada com a raiva, com a ira, com o ódio. Então aqui diz o seguinte, que o jumento ele ficou com ódio, com raiva, com desejo de vingança. E então aqui fala sobre um escorpião que picou, que o nome desse escorpião, aqui como de costume, tem um simbolismo, um significado por trás. Então esse escorpião, ele se chama ódio, ele representa o ódio. E através desse escorpião, o veneno dele, que foi injetado no jumento, esse veneno, para formar esse veneno, ele tem vários compostos, como se fossem compostos químicos. E cada um desses compostos é um nome de uma vertente, de uma variante que está relacionada com a ira, com o ódio. Que é o quê? O ódio, a ira, o rancor, a mágoa, o ressentimento, o desejo de vingança. Então aqui diz também que
o jumento, ele deseja que outras pessoas morram com este veneno, mas este veneno foi injetado nele. Então, quanto mais ele quer que outras pessoas morram com esse veneno, o veneno está nele, então ele mesmo está morrendo aos poucos, desejando que outras pessoas morram. Então, isso é o que o ódio, é o que a ira faz com uma pessoa. É um veneno que, como eu falei, que eu ouvi, né, numa pregação, a pessoa ela toma o veneno esperando que outra pessoa morra. É como se eu estou aqui na frente de uma pessoa e quero que essa pessoa morra. E aí eu fico desejando que ela morra com um veneno, só que aí eu pego esse veneno que eu quero que ela morra e eu mesmo vou tomando ele aos poucos e olhando para ela e esperando ela morrer. E eu estou tomando esse veneno. Então, o ódio, a ira e tudo que está relacionado, então, é uma coisa muito ruim que, como está aqui no versículo de Mateus 23, 27. É como um sepulcro caiado. O odor, diz aqui. O seu odor, o seu cheiro, é como o de um sepulcro caiado. Como que estando por dentro cheio de ossos e mais todo tipo de imundície. Então é literalmente como se a gente estivesse morto por dentro. Como se a gente fosse um sepulcro e aqui dentro de nós tivesse morrido alguém. Ou no caso nós mesmos. Então é literalmente um veneno, uma coisa que nos mata. Fazendo com que a gente espere que outra pessoa morra. Então continuando aqui, vem para o segundo tópico que diz como ovelhas para o matadouro. Ou na NV, como ovelhas que serão mortas. E aqui vai falar sobre que aconteceu em um tempo onde os animais que são aqui, eles tinham que se separar, cada uma para uma extremidade, porque assim era agradável que se procedesse. Então, eles foram cada um para um canto para continuar pregando o evangelho para vários lugares. E então, aconteceu neste tempo que, como o apóstolo Paulo, aqui é uma referência, então o apóstolo Paulo ele foi preso e aqui diz, como o apóstolo Paulo, o carneiro fora encerrado na prisão. Aqui na NV diz que o carneiro foi preso igual ao apóstolo Paulo. E então, quando aconteceu isso, ele enviou cartas, ele enviou na verdade uma carta aos outros onde eles estavam. E essa carta dizia, né, tratava sobre o assunto falava sobre a perseguição. Então aqui, primeiro parágrafo dessa carta diz que é o carneiro dizendo: eis que como ovelhas sou lançado ao matadouro, como já está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Romanos 8:36. Então, igual está escrito na palavra de Deus, por amor a Jesus somos entregues à morte para morrer durante o dia todo, somos tratados como ovelhas que serão mortas. Então aqui o carneiro diz: eis que como ovelhas sou lançado ao matadouro, que é justamente o que está escrito em Romanos 8:36. E então, no segundo parágrafo, ele diz: mas lembrai-vos. Então ele está falando para os outros ali onde eles estão, lembrar de uma coisa. Lembrai-vos da palavra que ele nos disse. Ele quem? Jesus. Que no caso Jesus, ele literalmente disse isso em João 13:16 e 15:20. O seguinte: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a ele perseguiram, então se perseguiram a Jesus, também nós seremos perseguidos. E se guardarmos a palavra dele, de Jesus, também guardarão a nossa. Já no terceiro parágrafo, o carneiro ele vai continuar dizendo, ele vai dizer, também ele já nos disse. Então o carneiro ele vai continuar dizendo no terceiro parágrafo. Também ele, Jesus, já nos disse: vós sois de ser entregues para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mateus 24:9. Então aqui Jesus ele já é claro em dizer: vocês vão ser entregues para ser atormentados e vão matar vocês, e vocês vão ser odiados por todos por causa do meu nome. E aí tem aqui em 2 Timóteo 3:12 e 1 Pedro 2:19 diz o seguinte: todos os que piamente querem viver Cristo Jesus padecerão perseguições, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Aqui na NB vai dizer: todos os que querem viver uma vida cristã de verdade, piamente aqui, deixa eu pesquisar. A piamente aqui quer dizer de modo piedoso, caritativo, de modo devoto, ou seja, uma coisa, sabe, de coração, sincero. Então, quem quer viver piamente, quem quer ser um cristão de verdade, quer levar a sério e não na brincadeira, diz aqui: padecerão, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão, sofrerão perseguições. Aqui na NV diz o seguinte: todos que querem viver uma vida cristã de verdade, unidos em Cristo Jesus, vão sofrer perseguições. E continua o que está em 1 Pedro 2,19, se não me engano, que diz:
porque é agradável que alguém, por amor a Deus, sofra injustamente. E aí, conclusão. Portanto, ele vai concluir. Aqui nessa carta ele trata de dois assuntos, a perseguição e o fim dos tempos. Então, antes de entrar no último assunto, ele conclui esse primeiro assunto sobre a perseguição, e ele diz aqui: portanto, que é o que diz em Romanos 12:14, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então, abençoai aos que vos perseguem, porque, se por causa da justiça vós sofreis perseguição, bem-aventurados sois, porquanto vosso é o reino dos céus, que é o que está escrito em Mateus 5, que fala sobre esse assunto do 10 ao 12. Aqui, eu acho que, se não me engano, está falando só do versículo 10, mas no versículo 11 e 12, continua, leia aí você na sua casa, continua falando sobre esse assunto. E então, diz aqui, na NV, porque se vocês forem perseguidos por causa da justiça, vocês serão muito felizes, porque o reino dos céus será de vocês. E então, ele continua, então vai dar um corte aqui no que o Carneiro está falando, para entrar no tópico sobre o fim dos tempos, que é o que o Carneiro vai falar agora para encerrar a carta. E é uma coisa bem breve que ele vai falar mesmo, que ele vai dizer o seguinte: não sede vós, pois, negligentes, ou, na NV, portanto, tomem cuidado e não sejam desatentos a isto. 2 pontos. É o que ele vai falar. Não sejam negligentes, não sejam desatentos e tomem cuidado em relação a isto. É isso que o que ele vai falar agora. 20 séculos decorreram, e um efetua-se agora, sendo este o 21º, desde que por ele nos foi deixado essas coisas. Desde que por ele quem? Jesus. Ou seja, desde que Jesus veio à terra em forma de homem e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou e nos deixou estes ensinamentos e a tua palavra, se passaram 21 séculos. Este último é o que estamos vivendo agora, neste exato momento. E diz o seguinte: e já é chegado o tempo da apostasia, que está em 1 Timóteo 4:1, do grande dragão vermelho, do Apocalipse 12, e das bestas que se levantarão da terra e do mar, Apocalipse 13. Ou seja, este último, na NV, continuando o que ele tinha dito, se passaram 21 séculos, este último é o que estamos vivendo agora, neste exato momento. Estes dias serão muito difíceis, e muitas pessoas serão enganadas a respeito das coisas de Deus. Muitos vão acabar se afastando dos caminhos do Senhor. Mas não temam, Deus está com todos nós. Ele está voltando e não vai demorar. Fiquem espertos, para que ninguém roube a coroa de vocês. Apocalipse 3:11, que é o que diz aqui no original. Então, este que advém, qual que advém? Este tempo que advém agora, o tal é este tempo. Então, os dias que nós estamos vivendo são os últimos dias. E aí ele diz, para concluir: eis que sem demora ele vem. É o que Jesus diz em Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.